Voltamos com o Tela, uma entrevista que hoje discute o infarto do novo século. Agora, no intervalo, o doutor João nos falou sobre uma tal síndrome do coração partido. Doutor, que síndrome é essa? Olha, a síndrome do coração partido ela é muito interessante, porque ela foi descrita relativamente recentemente, aí uns 20 e poucos anos, e era uma síndrome ainda é muito desconhecida pelos médicos, mas o gatilho dessa síndrome é uma emoção muito forte. Por exemplo, eu tive uma paciente aqui em Curitiba que a emoção que ela sofreu foi um telefonema que a filha dela havia sido sequestrada e o sequestrador pedia dinheiro. Então, você imagine o tamanho do estresse envolvido com essa situação. Essa pessoa começou a ter dor no peito, prolongada, 3 horas de dor no peito, foi a uma sala de emergência, aonde o médico acreditava que aquilo era um infarto do miocárdio, fez um eletrocardiograma que parecia infarto, e quando, na evolução, fazendo outros exames, verificou-se que era essa síndrome. Tem vários nomes, síndrome do coração partido, cardiopatia de estresse, tem o nome original do Japão, chama Takotsubo. Takotsubo no Japão é uma armadilha de caçar polvo, ela é arredondada, então, por que isso? Porque o coração fica com um formato arredondado durante essa síndrome. Então nós sabemos que existe uma ligação direta com descarga adrenérgica, adrenalina, causando essa alteração no coração, passando aquele estresse ao longo de alguns dias, algumas semanas, o coração recupera-se, mas infelizmente existe um determinado número de pacientes que morrem com isso. A mortalidade estimada é em torno de 1%. Então, 1 a cada 100 pacientes que têm essa síndrome vão a óbito. Então, vocês já devem ter ouvido histórias de uma pessoa que foi a um velório de um parente próximo, uma emoção muito forte e acabou tendo óbito naquele mesmo evento. Então, isso é síndrome do coração partido. Doutora, a senhora gostaria de complementar? Assim, esses casos chegam mais aos médicos, né, porque é uma situação aguda. E quando chega para mim, a pessoa já sabe que não é um infarto, já sabe que é causado por emoção, então começa a trabalhar a emoção. Então, às vezes, como ele falou, é raro e nem chega até mim. Ou não chega, a gente não tem tantos estudos atuais, né? E às vezes é muito estudado, que nem foi estudado no Japão e não aqui, porque a incidência não é tão grande. Mas uma dúvida que eu tenho é como... assim, o que pode agravar isso? Porque tem gente que chega a óbito ou não. Qual que é a diferença entre isso, entre as pessoas? E o interessante da síndrome de Takotsubo é que a pessoa pode ter mais de uma vez, né? Então, o que você falou sobre o manejo das emoções, né? Você controlar melhor o gatilho, que é o que causa, na realidade, a síndrome, é de extrema importância. Então, um paciente que foi detectado, diagnosticado a síndrome, o médico reconheceu que aquilo foi a síndrome do coração partido, sem dúvida nenhuma, tem que ser feita uma prevenção, né, controle das emoções, além das medicações que serão feitas pelos médicos, mas sem dúvida nenhuma, uma parte muito importante do tratamento é a prevenção de novos eventos. Né? Porque o remédio vem para ajudar na crise, mas a causa não é emocional. Então, a causa também tem que ser tratada, né? Sim. Existe algum conselho para que um abalo emocional não afete a saúde? Sim, do ponto de vista médico, cardiológico, como a gente conversou lá no início, as emoções, e não só o estresse, mas a depressão como um agente estressor, hoje nós valorizamos muito como um coadjuvante importante na aceleração do processo de aterosclerose. Então, sem dúvida nenhuma, a pessoa reconhecer, identificar isso como sendo importante, acho que esse é o primeiro, e depois achar formas que para cada pessoa funciona de uma forma um pouco diferente. Assim como a mesma situação afeta pessoas de forma diferente, é muito individual, a pessoa tem que reconhecer o que funciona para ela em relação a um controle melhor das emoções e ter uma qualidade de vida melhor, tendo esse controle do estresse, né? Acho que nós temos mais uma pergunta aqui dos alunos da Universidade Positivo. Vamos conferir? Eu queria saber o quão comum é
propenso para os jovens infartarem? Então, quando a gente pensa num jovem infartando, e aí eu vou citar exemplos que todos vocês conhecem de pessoas que estavam praticando esportes, né? Um jogador de futebol, invariavelmente uma pessoa jovem, jogador de basquete, então a morte muitas vezes televisionada, né? A vasta maioria daqueles casos são morte coronária, ou seja, é realmente um infarto. Existem algumas outras coisas que não é coronária, que são um pouco mais raras, como cardiopatia congênita. A pessoa nasceu com um problema que passou despercebido, uma cardiopatia hipertrófica. O que causa, normalmente, nesse jovem, é uma origem anômala de uma coronária. Ou seja, também é um problema de nascença, não causado pela aterosclerose, que causa um infarto no idoso, né? Aquela obstrução dentro da coronária. Mas uma coronária defeituosa, que ela tem uma origem anormal no coração, e por isso o coração vai ser irrigado de uma forma inadequada. Então, quando você mais exige o coração, que você está praticando um esporte intenso, acelerando muito o coração, e você não tem uma irrigação apropriada, o que nós chamamos de isquemia, essa isquemia pode alterar o ritmo do coração, levando a um ritmo caótico e aí fazer a parada cardíaca. Então, eu acho que para prevenir isso, nós precisamos de ter exames médicos adequados para aquelas pessoas que vão praticar atividade física. Nós gostamos muito da atividade física, porque nós sabemos que ela melhora a qualidade de vida, ela reduz a chance de eventos nas pessoas. Então, nós estimulamos a atividade física, mas desde que a pessoa esteja apta. E aí só vai saber se está apta através de uma avaliação médica. Ok, nós temos mais uma pergunta agora. Eu gostaria de saber se as doenças cardíacas são hereditárias. Doenças cardíacas podem ser hereditárias, como essa que eu citei, por exemplo, a cardiopatia hipertrófica, ela é hereditária. Existem situações, por exemplo, de pessoas que tiveram na família problema muito precoce, né? Pai, mãe tendo problema precoce, isso é hereditário, isso passa no gene da pessoa, né? Então, sem dúvida nenhuma, pode ser hereditário. A vasta maioria dos problemas cardíacos não são hereditários, eles são adquiridos por hábitos de vida, geralmente não saudáveis. Vamos para a última pergunta agora dos alunos da Universidade Positivo. Eu gostaria de saber se tomar anticoncepcional traz algum problema cardíaco para as meninas. Não, tomar anticoncepcional não traz problema cardíaco. Existe alguma relação entre alguns tipos de hormônio e o aumento de coagulação do sangue, de embolia, de tromboses, etc. Mas são casos muito raros e com alguns tipos de hormônios que certamente hoje são evitados pelos ginecologistas. Agora, infelizmente, chegamos ao final do Tela 1 especial de hoje. Participaram comigo dessa entrevista Dr. João Vítola. Muito obrigado pela presença, doutor. Obrigado, Bruno. E também a psicóloga Maria Verônica Morales. Muito obrigado, psicóloga. De nada. E vamos ficando por aqui. O Tela Entrevista de hoje acabou. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Até a próxima.